Depois de quase 3 meses de desafio, chegou ao final o Estação Challenge, o game realizado entre os alunos da Estação Business School. E hoje, neste programa especial, nós vamos conversar com os vencedores, com a equipe ganhadora do Challenge. Estão conosco hoje aqui no estúdio o André Mansur Borim, o Antônio Morro, o Ellison Ávila Chagas Lima e o Leonardo Benato. Olá, meninos, bem-vindos ao programa Gestão Eficaz. Parabéns pela vitória no Challenge 2010. Obrigado. Eu queria começar perguntando para vocês como foi participar do Challenge, como foi essa experiência? Eu, particularmente, fiquei bem feliz de ter participado. Inclusive, foi o último da equipe a ter entrado aí, né, no Challenge. Assim, eles rapidamente já se inscreveram, eu fui o último, em função da correria, deixei para depois, quase que perdi a oportunidade. Mas para mim foi um privilégio assim, trabalhar com eles. A gente já tinha feito outros trabalhos, né, ao longo da pós. E o fato é que quando a gente chegou no Challenge, a gente já tinha um entrosamento, mas na minha opinião, assim, a gente saiu do Challenge com uma amizade fortalecida, assim, sabe? Inclusive o André, por exemplo, eu conheci ele muito antes aqui da pós, a gente ficou distanciado durante alguns anos e para mim foi uma excelente oportunidade de resgatar essa amizade, assim. O Leonardo também é uma pessoa que a gente estudou junto desde o início da pós e nessa reta final que a gente foi se entrosar, né, em função do distanciamento da sala, por exemplo, a gente não conversava muito e o Challenge foi muito bom nesse sentido. E o Ellison também, a gente já vinha construindo uma relação de amizade ao longo da pós, serviu para consolidar essa amizade, sabe? Durante o game vocês tiveram várias tarefas que simulavam ações, atitudes de uma empresa real. Como foram essas tarefas? Quais foram as tarefas mais desafiadoras para vocês? Se combinava de se encontrar às 7 horas, sentava e ficava 1 hora conversando, todos os números, o André chegava com a planilha lá com os números, cada um falava alguma coisa e era uma conversa meio geral, ampla, sem uma decisão. Daí a hora que tinha folha de decisões, que nós tínhamos que passar para aquela folha os números mesmos que nós tínhamos que passar. Então, mas falamos coisas meia hora atrás que na hora, mas será que vai ser isso mesmo? Nós vamos colocar? Então vinha aquele impasse, daí vinha um pouco de vaidade, um queria botar o valor 21, outro 21.2, outro não, 19.9, talvez a gente tenha mais sucesso. Então também foi essa hora ali que tinha uma hora, essa hora que faz diferença. Então acho que a parte mais decisiva foi na hora de preencher mesmo a folha, com as decisões, essas são nossas decisões do período, e essas decisões vão fazer a diferença no resultado do game. Acho que teve muita participação, trabalho em equipe. A gente, na verdade, se comprometeu com o time em si, estava sempre em contato por e-mail, por telefone, né, combinando quando que a gente ia vir se reunir para fazer a folha de decisões. Então, tinha uma série de variáveis que a gente analisava, certo? Para montar o DRE, para montar o balanço. E aí sim, discutindo em cima de informações que eram providas no jornalzinho, a cada rodada era entregue um jornal com diversas informações de mercado. Então, e fora isso, que a gente teve que ler o manual do jogo, era um manual grande, a gente estava entrosado, estava engajado, né? Estava engajado com o jogo. Eu acho que foi mais ou menos isso. Que bacana, você citou o trabalho em equipe. Vocês acreditam que a partir deste momento agora, vocês mudam a forma como vocês encaram o trabalho em equipe? O jogo acrescentou algo para vocês nesse sentido? Olha, eu acho que o que acrescentou, assim, de primordial, é que sempre que você tem uma equipe, assim, são várias cabeças bem diferentes pensando. E é bom, essa diferença é boa. No momento, gera um pouco de impasse, de estresse, então a gente, na verdade, tenta brigar pela nossa ideia. Só que no final, a gente já estava discutindo agora há pouco que tiveram decisões que um queria colocar um preço mais alto, o outro um preço mais baixo, que a gente acabou chegando no meio termo, e foi o meio termo, era a solução ideal. A gente acabou acertando. Então, esse trabalho em equipe, com certeza, foi um aprendizado que eu acho que aqui todo mundo vai levar para a vida profissional, né? Formas de como se discutir, como você defender sua ideia, como chegar num consenso, né, em prol do resultado em conjunto. E eu acho também que, além de ter melhorado, a gente também só chegou tão longe porque todos eram muito bons em equipe também, né? Todos davam um braço a torcer, ninguém ficava firme na sua ideia, não tivemos nenhuma briga, a gente nunca teve uma discussão, né? Sempre foi muito legal, assim, foi sempre um ambiente harmonioso. Que ótimo, vocês estão de parabéns. Eu queria saber como que foi a rotina de vocês em relação à organização para se encontrar, para discutir as tarefas. Vocês comentaram que trocavam e-mails, ligavam para os outros. Como que era essa rotina? A rotina
na verdade, a gente teve em cada momento do jogo assim uma pessoa que tomava as rédeas e puxava assim, né, pelo e-mail, vamos se encontrar, vamos lá, né, volta e meia mensagens de estímulo, pessoal, estamos na ponta, é isso aí. Assim, claro, sem querer achar que o jogo estava ganho, pelo contrário, mas a gente se estimulava muito assim ao longo dos períodos, sabe, ao longo do andar do jogo. E então a gente semanalmente a gente se encontrava, marcava os encontros. As reuniões em algumas oportunidades as reuniões foram rápidas, né? Até em 1h30, 2 horas a gente tomava a decisão, considerando que nesse espaço de tempo a gente brincava muito, né? Eu acho que isso foi um dos segredos, quem sabe, para a gente ter chegado bem nesse final, é que a gente tinha um clima de total brincadeira, assim, muita confiança um no outro. Isso foi muito legal. Então os encontros eram naturais, porque a gente estava engajado, sabe? Um puxava no momento, o outro puxava no outro, mas foi bem tranquilo assim da gente se encontrar, sabe? E qual para vocês é o maior aprendizado que vocês levam do Estação Challenge? Eu acho que, como você já perguntou, acho que foi o trabalho em equipe, né? O trabalho em equipe, a gente pode ver, como a nossa equipe, eu acho que trabalhou super bem, comprovou que o trabalho em equipe tornou nós os grandes vitoriosos. Essa eu acho que é a grande lição, e também você saber ouvir o outro. Aí eu acho que foi o segredo essencial nosso. Acho que esse foi o grande passo nosso, a saber analisar os concorrentes, saber analisar os concorrentes que estavam próximos, se eles fizerem isso, isso e isso, nós temos que ter outra atitude para conseguir superá-los. Então, acho que o Challenge ensinou como você coordenar a sua empresa, né, que era a nossa empresa, nossa equipe, o trabalho em equipe e a grande análise do concorrente. Fizeram, acho que a gente chegou a hoje aqui estamos dando essa entrevista aí com os grandes campeões aí. Acho que essa lição foi grandiosa para nós. Que ótimo. Nós estamos conversando hoje com os ganhadores do Estação Challenge, o game desenvolvido para os alunos da Estação Business School. Você que está nos assistindo, não sai daí, a gente vai fazer um pequeno intervalo e voltamos já conversando mais com os ganhadores. Liderança não é uma coisa que se herda, mas se conquista. Porque um líder é mais que aquele que inspira as pessoas, que envolve todos no mesmo ideal. Líder é aquele que sabe que mais do que ensinar, é preciso aprender o tempo todo. É assim que se desenvolvem os líderes. Que transformam as organizações e a sociedade. Estação Business School. Mais que um MBA, uma experiência de vida. Eu estou de volta com os ganhadores do Estação Challenge, o game que foi realizado entre os alunos da Estação Business School. Estamos conversando com os ganhadores. Meninos, eu queria saber quais dos ensinamentos que vocês tiveram no game que vocês vão conseguir aplicar no dia a dia profissional de vocês. O que vocês podem levar para a vida real? Vários conhecimentos adquiridos durante o jogo, né? Então, a questão do trabalho em equipe, a questão, na verdade, da responsabilidade individual de cada um, de correr atrás das regras, de se dedicar, sabe? Não só como equipe, mas assim, objetivando um resultado final. Cada um aqui, a gente não mencionou, mas cada um aqui tinha um papel dentro da empresa. Então a gente tinha o diretor financeiro, o de marketing, o de operações. Então cada um procurou conhecer um pouco melhor e mais a fundo na sua área de responsabilidade, sabe? E eu acho que todos esses conhecimentos a gente consegue levar para uma empresa onde você vai saber trabalhar melhor com o seu time, você vai, na verdade, assumir de uma forma, acho que, mais proativa responsabilidades. Foram vários aprendizados. Vocês trabalharam na área de atuação de vocês ou vocês experimentaram atuar em segmentos diferentes? Por exemplo, alguém do marketing foi para o financeiro? Existiu esse tipo de troca? Eu acho que a troca foi completa, né? Porque de nós aqui nenhum é formado em administração. A gente buscou inclusive essa pós-graduação por causa disso, né? A gente considera extremamente importante, agregou muito no nosso currículo. E o fato é que foi um aprendizado para todos, em todos os sentidos, né? Não só pela parte financeira da empresa, mas marketing, operações, recursos humanos, né?
E interessante também é que cada um tem uma competência diferente, a gente pôde explorar um pouquinho dessas competências, né? Por exemplo, o André é uma pessoa bastante criteriosa e ele identificou ao longo do jogo que houve um probleminha no fechamento dos resultados da DRE, e ele identificou uma falha que poderia nos prejudicar no final do jogo, e não fosse essa análise criteriosa dele, quem sabe a gente não teria conquistado, né, chegado a essa conquista no final. Então, o André foi extremamente importante nesse sentido, além de outras várias competências que ele também exerceu durante o jogo. Deixa eu ver, o Leonardo é uma pessoa que sempre trouxe um alto astral muito bom, e ele era o pé no chão do grupo, assim, né? Em vários momentos, assim, a gente queria arriscar mais, e o Leonardo, não, peraí, gente, vamos pensar um pouquinho melhor, vamos analisar um pouco mais os nossos concorrentes, né? Então essa parte de análise dos concorrentes, ele foi assim, fundamental, sabe? O Ellison também, o Ellison tinha uma visão sistêmica, assim, do jogo. Ele era de longe, assim, a pessoa que mais entendia as regras, né? Então foi um porto seguro para nós, assim. Eu não sei muito, assim, como eu contribuí, né? Eu fui ajudando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas, por exemplo, quando a gente teve esse problema na DRE, né, nos resultados, quem conseguiu pegar o telefone do professor para a gente ligar, para conseguir solucionar a questão rapidamente, fui eu. Então, pelo menos em alguma coisa, eu acho que eu pude contribuir, assim. Modéstia da parte dele, né? Com certeza ele contribuiu muito mais. Para mim seria difícil falar de mim, acho que foi por isso que foi difícil falar para ele, mas ele contribuiu da mesma forma, acho que todos contribuímos, a gente estudou bem o jogo, a gente sabia o que estava fazendo mesmo. Então, e com relação ao conhecimento, acho que a gente agregou o conhecimento de uma forma geral. Todo o conhecimento que a gente teve na pós, a gente conseguiu agregar no jogo, e mostramos que a gente estudou, então, né? Porque estamos aí na frente. Vocês tinham noção que vocês estavam tendo um bom desempenho? Existia essa percepção do grupo? Vocês faziam alguma ideia de como estavam os concorrentes? Como se dava? No jogo, cada período que era passado, a gente recebia os resultados, né? Então você tinha um relatório que você analisava, um relatório individual que só você tinha acesso, que era da sua equipe, e tinha um relatório que você tinha os resultados dos teus concorrentes. Então aí você analisava se o teu concorrente tinha muito estoque, se ele estava imobilizado, como é que estava o caixa dele, o resultado acumulado. Então, mediante essas informações, você estava analisando eles e sabendo que tipo de decisão que você tinha que tomar para frente para superá-los. Então, o concorrente a análise do concorrente era muito importante no jogo, e todo o período você tinha que analisar, esse período não, calma aí, eles se mobilizaram mais, então a capacidade de produção deles vai ser maior, então talvez a gente tenha que abaixar um pouco o preço. Então esse resultado tinha que ser bem analisado para tomar a decisão certa, porque uma decisão num período errado podia prejudicar a continuação do jogo. Quais foram as estratégias de vocês? Vamos ver se vocês vão entregar um pouquinho. Teve 3 linhas de estratégias assim, que eu consegui identificar bem. A primeira era a estratégia mais lógica, que era concorrer por custo, que pelo modelo do jogo era o único tipo de concorrência que a gente tinha, era por custo mesmo. Então a gente investiu bastante imobilizado para conseguir isso. A nossa segunda estratégia foi investir bastante em propaganda, sempre fazer uma oferta e forçar a demanda, né? E a nossa terceira era investir nos nossos principais concorrentes, na área deles, para minar a região deles mesmo, para eliminar a concorrência, de fato. Meninos, se fosse para resumir, a que fator vocês dedicam a vitória de vocês? Olha, um ponto que a gente não mencionou, mas a gente, antes de participar do Challenge, a gente estava estudando justamente essa matéria, né? Então, foi algo que nos motivou, porque quando surgiu a oportunidade do Challenge, e a gente, na sala de aula, fazendo, né, no percurso da matéria, a gente já estava indo bem, a gente era uma das primeiras empresas no jogo. Então, quando o Challenge chegou, essa foi uma motivação muito grande. E outra que somos bons amigos, passamos por vários momentos, né, nestes 1 ano e meio de pós-graduação aqui no Estação. Então, essa oportunidade de estar entre amigos, de fazer um trabalho bacana, né, de pensar, depois até das nossas reuniões, quando a gente montava a folha de decisões, a gente descia, pegava um barzinho, né, para descontrair, para conversar. Então, acho que esse espírito de equipe, de amizade, foi fundamental.
Então, para resumir, né, para finalizar essa nossa conversa tão agradável, eu queria saber se vocês vão participar do Challenge 2011? Não posso falar por todos, mas se depender de mim, sim. Rumo ao bi. É isso aí, vamos defender o cinturão, rumo ao título. Exatamente, essa é uma recomendação, acho que, assim, particularmente eu achei sensacional, né, o Challenge, foi uma experiência muito rica, mas ainda tem um sonho a realizar, eu ainda quero chegar numa final e pegar um cheque gigante, assim, 2x2, sabe? A gente vai fazer, mesmo, mandar imprimir um... Exatamente, poder celebrar, né, um cheque que não caiba em nós 4, assim, esticando o braço, um checão pra valer mesmo. 2011, então, quem sabe, um cheque tamanho família. Não apenas no valor, mas no tamanho, realmente. Meninos, muito obrigada pela presença de vocês. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho que vocês realizaram e chegaram ao primeiro lugar. Muito obrigado. Parabéns, meninos, mais uma vez. E você que está nos assistindo, não saia daí. O programa Gestão Eficaz vai fazer um pequeno intervalo, mas voltamos já já. Liderança não é uma coisa que se herda, mas se conquista. Porque um líder é mais que aquele que inspira as pessoas, que envolve todos num mesmo ideal. Líder é aquele que sabe que mais do que ensinar, é preciso aprender o tempo todo. É assim que se desenvolvem os líderes. Que transformam as organizações e a sociedade. Estação Business School. Mais que um MBA, uma experiência de vida. O Estação Business School forma profissionais na área de economia e administração, que são profissionais muito relacionados com a nossa área de atuação, do banco, de bolsa de valores. E o Banco Fator é um banco muito rico em análises. Então a nossa ideia é divulgar o trabalho do Banco Fator e disponibilizar para esses alunos do Estação todo o material que a gente tem, muito profundo, sobre economia, sobre empresas. Então tem uma relação muito grande com o nosso tipo de negócio. Fora a nossa amizade, a nossa parceria com a Estação Business School também. Então foi um prazer e uma honra para nós participarmos. Aqui na Estação, para a gente, é um público-alvo muito interessante. Então, estarmos aqui presentes, primeiro é um privilégio pelo convite, pela participação. E também, lógico, né, olhando um público aí interessante, que amanhã vai estar comprando aí o nosso empreendimento e estar com toda essa história de 115 anos, tem que estar junto, assim, com empresas com nome como é aqui a Estação. Primeiro, nós vemos com excelentes olhos, né, porque vem bem de encontro a filosofia da Mil, que é formar, é desenvolver pessoas. Nós constantemente nós estamos treinando pessoas para construir uma empresa melhor e poder agregar valor ao nosso negócio. Então nós entendemos assim que essa iniciativa do Estação, e não é a primeira, a gente é parceiro há muito tempo e fazemos questão de estar apoiando aqui, e o ano que vem estaremos também, porque isso instiga esse pessoal mais novo que está começando a buscar conhecimento, tomar um contato com uma realidade do que é o negócio, e eu acho que todo mundo tem a ganhar, nós como empresas, nós como patrocinadores e a sociedade como um todo. Então é fantástico e o ano que vem estaremos junto com vocês.
Inicialmente, os alunos foram 22 equipes, né? Eles disputaram bem essa primeira etapa, mas na segunda etapa foi muito emocionante. Vários deles se destacaram, as 3 primeiras equipes disputaram a ponta o tempo inteiro. Eu acho assim, o aprendizado, do aprender fazendo que eles têm com o jogo, foi bastante interessante e muito gratificante. Para mim como professor e para eles como aluno. E isso deu para perceber, né, no momento em que eles começam a me enviar e-mails às 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã. Eles tiveram uma grande dedicação e foi muito importante. Estação Business School, mais que um MBA, uma experiência de vida.